Acabou há pouco tempo o debate do Lula e do Bolsonaro, último debate do segundo turno. Não foi um grande debate, eu nem vou perder meu tempo analisando ele aqui, acho que nenhum dos dois se saiu muito bem, na verdade. Eu quero fazer um vídeo que eu julgo mais importante. Eu quero, neste vídeo, dar em detalhes a minha justificativa e a minha explicação do raciocínio que me levou a apoiar uma candidatura nesse segundo turno, que me levou a formular o meu voto, o voto que eu darei no domingo na urna. Tá? Eu já falei, já revelei meu voto aqui no passado, né, em outras redes sociais, mas aqui também. Eu apoiei o quanto eu pude a terceira via, eu apoiei Dória, eu apoiei Eduardo Leite, eu apoiei Sérgio Moro, eu apoiei e votei na Simone Tebet, que eu acho que saiu engrandecida da corrida, inclusive. Mas o fato é que nenhum deles foi para frente nesta eleição. O fato é que a gente está entre Lula e Bolsonaro. E dada que essa é a escolha, entre Lula, Bolsonaro ou voto nulo, eu escolho sem grandes problemas o voto no Lula. E eu vou explicar por quê. Mas antes de eu começar, aproveita que você está aqui e já se inscreva no meu canal. Eu sou Joel Pinheiro, eu estou sempre discutindo questões da sociedade, da política, da cultura, sempre buscando objetividade, distanciamento e não torcida, mas também posicionamento, porque eu acho importante a gente se colocar. Se você gosta disso, se inscreva, curta meu vídeo e vamos levar a discussão sempre à frente. Bom, vamos lá. Me pergunta, Joel, mas você acha que o Lula deveria ter sido candidato? Começa por aí o problema, né? Eu não tenho problema nenhum em dizer não, eu acho que não deveria ter sido candidato. Assim como Bolsonaro não deveria ter sido candidato também. Eu fui contra todo o processo que acabou resultando na anulação das condenações do Lula e na soltura. E fui contra também a omissão de um Congresso comprado que não fez o impeachment do Bolsonaro e possivelmente a prisão depois dos crimes dele ao longo do seu governo. Sem falar dos crimes de antes, mas que a gente vai comentar aqui, mas que não afetariam no impeachment, mas os crimes também durante o governo dele, que a gente vai discutir aqui sim. Por mim, nenhum dos dois seria candidato, mas o fato é que os dois são. E dado que os dois são, a gente tem que escolher entre um deles, tá? A primeira objeção que se levanta contra o Lula, e eu acho que é uma objeção que tem mérito, ela precisa ser respondida, é com relação à corrupção nos governos do PT e do Lula especificamente, tá? Você vai votar num corrupto? Como assim? E eu já adianto, eu não sou daqueles que dizem, não existiu corrupção coisa nenhuma, era tudo invenção. Não, existiu corrupção. Mas é óbvio que existiu, foi descoberto o escândalo do mensalão envolvendo diversos membros do PT e de outros partidos. Foi descoberto o escândalo do Petrolão envolvendo a Petrobras, envolvendo empreiteiras. O Lula estava no poder. Isso tudo existiu, isso tudo foi real. E, na verdade, para mim, uma das coisas que mais me depunha contra uma possibilidade de votar no Lula era o discurso que nada tinha existido. Depois eu vi que ele acabou aceitando que houve e algumas pessoas foram punidas com razão. Não era tudo uma invenção, foi real. Agora, eu queria levantar um ponto. E esse é o ponto que eu vejo uma distorção daí do outro lado também. Do lado que é mais contra o Lula e o PT. Dizer, o Lula roubou dezenas de bilhões de reais. Espera aí. Os escândalos existiram, o PT estava envolvido e estava inclusive no governo, mas não era só o PT. Na delação do Emílio Odebrecht ele contou tudo, né? O esquema envolvendo as construtoras já existia de antes do PT, inclusive, do governo Lula, inclusive. Esse esquema até aumentou durante o PT, mas ele já existia. E no que ele aumentou, não foi só com o PT, não, pelo contrário. Os partidos mais implicados nesse esquema e também no mensalão eram PP, PTB e, em alguma medida, mais no mensalão do que no Petrolão, mas também ali no Petrolão, o PL. Esses eram três de alguns dos partidos mais implicados. Óbvio, tinha o PT também, tinha o MDB, tinha um pouco do PSDB, tinha outros. Mas onde estão o partido com mais investigados, provavelmente o maior número de corruptos do Petrolão, foi justamente o PP. Onde está o PP hoje em dia? Onde está o PTB? Onde está o PL? É nomes como Roberto Jefferson,
Valdemar da Costa Neto, Ciro Nogueira, estão todos com o Bolsonaro. A base corrupta do Centrão, cujos esquemas foram revelados nos últimos anos, inclusive pela Lava Jato, estão com o Bolsonaro. Tá? Esse é o primeiro ponto. Daí você vai dizer, tudo bem, mas o Bolsonaro, enquanto indivíduo, não estava envolvido nesses esquemas. Nesses dois esquemas é verdade. Agora vamos comparar a corrupção pessoal, a corrupção que envolve a pessoa, tanto dele quanto do Lula. O que tinha contra o Lula? Tinha o caso do triplex, que, vamos ser sinceros, era uma acusação um pouco tênue, e tinha o caso do sítio, que era uma acusação mais sólida, tinha mais evidências ali do sítio mesmo, pedalinho, não sei o que tinha. Tá. Isso envolvia o Lula. E o Bolsonaro? Me expliquem uma coisa. De onde vem a fortuna da família Bolsonaro? Porque é uma fortuna de uma família que compra mansões de milhões de reais. Nenhum deles é um grande empresário. A tal da empresa de chocolates do Flávio, basta ver os números dela para saber do que se trata, né? Uma loja de chocolates em que as compras em dinheiro são muito acima das compras em dinheiro normais de qualquer loja. Você nunca ouviu falar também? A gente sabe de onde vem o dinheiro da família Bolsonaro. A gente sabe do esquema de não era uma corrupção a nível federal, como foi o Petrolão. Era uma corrupção a nível local, uma corrupção de gabinete no Rio de Janeiro, no qual o gabinete dele e dos filhos dele eram usados como uma máquina de gerar dinheiro, contratando amigo, contratando parente de amigo, contratando aliado, contratando ex-parente em empregos espúrios que geravam rachadinha para o clã Bolsonaro. Qual foi o primeiro emprego do Eduardo Bolsonaro? Foi emprego trabalhando para o PTB, que na época era o partido do pai, e que na época era o Roberto Jefferson que mandava e decidia, trabalhando em Brasília. Só que ele não foi para Brasília, ele era estudante no Rio de Janeiro, ganhando o equivalente a 11 mil reais por mês. Qual era a relação do Bolsonaro com o Queiroz? Queiroz trabalhava para o Flávio. E a filha do Queiroz, é um exemplo bem, ilustra bem como eram as relações, a filha do Queiroz o Bolsonaro chamou para trabalhar em Brasília. Nunca pisou em Brasília. E o salário dela acontecia o quê? Uma parte ia para ela, uma grande fatia ia para a família. Era isso que acontecia em larga escala, em dezenas de relações de trabalho. Os gabinetes do Bolsonaro serviram como uma grande indústria de desvio de dinheiro público. Então, ok, o Lula, eu acredito que sim seja culpado de corrupção. O Bolsonaro não. Vamos falar de dentro do governo também, porque isso é tudo antes do governo, de dentro do governo. Olha os escândalos do governo Bolsonaro. Escândalo na saúde. Propina na compra de vacina, que só foi descoberta graças à CPI, hein? Tem um monte de gente que detesta a CPI, que reclamou da CPI, mas se não fosse por ela não teria sido descoberto. E ao ser descoberto, o governo cancelou o contrato. Era coisa de R$1 bilhão. Loteamento do Ministério da Educação na mão de pastores cobrando propina para liberar fundo. Estava no governo. Ministro do Meio Ambiente que sai porque tem que responder na justiça por escândalo de corrupção. E outra, gente, que a gente vai voltar nesse tema até um pouco mais na frente no vídeo. O que é esse orçamento secreto? Um orçamento secreto que, tudo bem, ele em si mesmo, ele não é uma corrupção. Ele é a institucionalização, ele é a legalização daquilo que era feito de forma corrupta antes. Com o orçamento secreto, não precisa de mensalão mais. O mensalão foi tornado legal. É o governo colocando o orçamento da República na mão dos interesses mais nefastos do centrão da política brasileira. Legalizaram a compra de votos no Congresso. E essa compra legalizada, ela acaba se transformando. Quando ela chega nas diversas localidades do país, ela irriga a pequena corrupção nesse país, que já estão surgindo os casos. É compra de tratores, superfaturado, é compra de dentadura que nem precisa no município, é compra de tablet.
Você escolhe. Onde você cavar, você vai encontrar corrupção com esse dinheiro. E foi o que reelegeu grande parte da bancada que está ali para manter o Bolsonaro e manter, portanto, o dinheiro que eles ganham. Não é à toa, gente, que veja, o Bolsonaro, às vezes, ele usa uma fala do Joaquim Barbosa. Joaquim Barbosa foi aquele ministro do Supremo Tribunal Federal que julgou o caso do Mensalão, condenando, inclusive, diversos petistas envolvidos nele. E o Joaquim Barbosa disse a uma certa altura que o único parlamentar que não estava envolvido, eu não lembro se era no Mensalão ou se era no Petrolão, era o Bolsonaro. O que é verdade, nesses dois escândalos ele não estava envolvido mesmo. Nada indica, pelo menos, que tivesse. Quem que o Joaquim Barbosa, que abriu o caminho do combate à corrupção no Brasil, quem que ele apoia? Apoiou o Lula. Porque ele enxergou que esse discurso do Bolsonaro contra a corrupção é de uma total e completa hipocrisia. Nunca foi, não é e nunca será um candidato minimamente comprometido com o combate à corrupção ou minimamente ético, porque é corrupto do início ao presente da sua carreira política. Um candidato ser corrupto é um bom motivo para não votar nele? É sim, sem dúvida. Então se me disserem um Lula contra algum outro, o Lula é corrupto, provavelmente não vou votar no Lula, a não ser que do outro lado tem um corrupto também, que na verdade é tão ou mais corrupto. Compare as mansões com o que é o sítio. Esse é o ponto da corrupção. Esse é o primeiro ponto que me leva a dizer que não, nesse ponto eu não vejo diferença substancial entre Lula e Bolsonaro, coisa nenhuma. Eu acho até que o que o Bolsonaro está fazendo, por ele ter conseguido institucionalizar uma parte, vai ser até mais difícil para a nossa república se livrar disso. Segundo ponto, diversas áreas de governo. Vamos lá. E daí, eu acho que mesmo muitos que querem votar no Bolsonaro acabam reconhecendo que não tem nem o que falar, né? Olha a destruição que é o governo Bolsonaro na educação. Eu acabei de falar, qual foi a única vez que a educação aparece na pauta? Ou era alguma frase imbecil de ministro falando besteira, ou foi os escândalos de corrupção. Não foi feito nada na educação. Há críticas ao governo Lula na educação, sem dúvida, muitas críticas válidas, mas alguma coisa ele fez. Expansão das universidades federais, conseguiu, via programas de financiamento, colocar milhões de jovens que foram os primeiros a frequentar uma universidade. Avaliações do ensino brasileiro, que são uma ferramenta importantíssima se a gente quiser melhorar. O Enem. Faltou muita coisa e tem muita crítica válida. Olha o ensino básico, ele não focou no ensino básico. Bolsonaro não focou no básico, não focou no superior, não focou no técnico, não focou em nada que não fosse discurso imbecil e corrupção no Ministério da Educação. Possivelmente o ministério mais importante para o futuro do Brasil. Não é só ele, né, gente? Meio ambiente. O Lula pegou uma situação caótica, entregou com desmatamento na mínima histórica. E até aí você vê a desonestidade do povo, de alguns defensores do Bolsonaro, né? Que pegam a média do desmatamento do primeiro governo Lula. Fala, olha como era altíssima. Ele pegou no caos. Eu quero ver qual é a direção do movimento quando ele entregou 8 anos depois. Estava na mínima. Começou, voltou a piorar com a Dilma, piorou no Temer, e com o Bolsonaro a piora só acelerou. E a gente está voltando para o descontrole total que era antes. Outro ministério que está ligado ao futuro do Brasil, meio ambiente, Amazônia. Você quer realmente destruir isso? Você acha que essa destruição em nome da grilagem, do garimpo, envolvendo corrupção também, você acha que esse é o caminho? Não dá, né, gente? Área social, quanto o Bolsonaro relutou para fazer qualquer coisa e quando fez um auxílio mal feito, fez para um gasto eleitoral de agora, que ele próprio não coloca no orçamento para o ano que vem. A área da saúde também, nada de relevante, pelo contrário, o desastre que foi na pandemia, inclusive com as vacinas, que ele sabotou a cada passo do caminho. E o desastre que tem sido de forma mais ampla, com a vacinação geral também que vem caindo. Não existe preocupação com a saúde, não tem uma política de saúde minimamente relevante. Tem manutenção de gastos legais aí que ele teria que fazer de qualquer jeito. Ele queria nem ter feito, né? Só fez durante a pandemia porque o Supremo obrigou. Senão nem isso ele faria. É o zero, né, gente? É a destruição total. Já já eu vou falar de uma outra
pasta, que é muito importante, que é a economia. Mas antes disso eu quero falar sobre o que para mim torna o Bolsonaro assim singularmente ruim, invotável, inaceitável, que são os ataques reiterados à democracia brasileira. Começaram já na campanha, com o estabelecimento da máquina mais alucinada de desinformação, fake news e calúnia que a gente já viu nessa história. Política nunca foi famosa por ter gente que só fala a verdade, vamos ser sinceros. Agora, o nível que se chegou em 2018 e que não parou por ali, que continuou, o nível dessas milícias digitais, organizações de pessoas que patrocinam, produzem conteúdo de calúnia, de ameaça, de difamação, de intimidação e espalham isso pela internet, unindo pessoas que estão ali organicamente, unindo profissionais pagos que manuseiam contas espúrias e unindo também até disparo automático. O grau de mentira, de calúnia, de sujeirada que se espalhou por aí, muitas vezes contra pessoas inocentes, é um negócio de ficar boquiaberto. O nível de destruição da verdade, como a gente não conseguiu ter um debate produtivo nesses 4 anos, porque o debate público foi inteiro estragado pelo que há de mais baixo, mais mentiroso, mais histérico. O problema começa aí, mas não termina aí. A normalização e até a aceitação, achando que é uma virtude, da incitação direta à violência e da ameaça. A gente viu deputado ameaçando a pessoa física de ministro do Supremo. A gente viu militante bolsonarista ameaçando, incitando a violência. Se você incita a violência num vídeo que você está transmitindo para milhões de seguidores fanáticos, não é que esses milhões estão dispostos a matar, mas que nesse meio tem uns malucos que estão, quem duvida? A gente vê isso acontecer, a gente está vendo na campanha o resultado desse tipo de discurso. O resultado é na bala, o resultado é na violência direta, o resultado é no ataque físico contra jornalistas. Outro dia mesmo, um jornalista teve um traumatismo sério. Está acontecendo e pelo Bolsonaro continuava. Não continuou por causa do Supremo. Mesma coisa para a formação de milícias armadas. Aquela militante Sarah Winter chegou a fazer isso, chegou a formar um grupo acampado em Brasília com armamentos, proferindo ameaças a ministros. Gente, se você permite, isso é a Venezuela. A Venezuela se tornou uma ditadura assim, com formação de milícia nesse esquema. Não aconteceu aqui porque o Supremo não deixou. E daí o Bolsonaro chora, se diz perseguido. Isso é loucura. Isso é nível de alucinação. Quem defende isso não pode se dizer democrático ou a favor de liberdade de expressão. Qual é a liberdade de expressão que você tem se está todo mundo te caluniando e berrando xingamentos contra você? Não existe liberdade de expressão com isso. Que liberdade de expressão você tem se as pessoas estão se armando para te enfrentar? E veja, o Bolsonaro sempre foi muito claro, hein? Para ele, a arma não era só uma política de segurança pública. E é uma péssima política, vamos deixar claro. Ele teve a sorte, aí eu não vou discutir isso nesse vídeo, dos números da violência, dos homicídios realmente estarem caindo, por uma série de fatores cujo principal, provavelmente, é uma dinâmica do crime organizado. Começaram a cair antes do governo Bolsonaro, inclusive, começaram a cair no governo Temer ainda, cair brutalmente. Ele pegou isso, ele disse que é graças às armas, né? É isso, é porque o povo está usando arma contra bandido, é por isso que caiu. Tá certo. Mas vamos deixar de lado essa parte da segurança pública, que nem começou a cair no governo dele. Vamos deixar de lado essa parte. Vamos pegar a outra parte do discurso, que o Bolsonaro é sempre muito claro. Ele quer a população armada para resistir contra ditadores, tiranos. Ele disse isso com todas as letras, na reunião ministerial lá de 2020, que foi a público. Se a população tivesse armada, não ia aceitar os decretos dos governadores ou dos prefeitos. Ele quer a população armada atirando em autoridade que o Bolsonaro discorda. Ele disse com todas as letras. Quem que agiu fazendo o que o Bolsonaro sempre falou? Roberto Jefferson.
E o Bolsonaro só se distanciou porque ele sabe que se ele apoiar isso agora abertamente, ele comete crime e o povo, em geral, não quer defender alguém que atire na polícia. Mas o Roberto Jefferson, que o Bolsonaro sempre defendeu, ele tinha sido preso porque ele fez vídeo ensinando a pessoa a se botar uma máscara para se ocultar e matar policial que viesse fechar igrejas. O cara incitava o terrorismo. Bolsonaro defendeu ele. É um mártir da liberdade de expressão. Ele agiu conforme o que ele falava no vídeo e conforme o que o Bolsonaro sempre falou. De novo, não fosse o Supremo, isso aí estava liberado. E quando você libera, as pessoas não ficam no nível, elas vão sempre um passo além. A gente já está vendo muito além disso. Por fim, a destruição institucional do Bolsonaro, ela passa também pela degradação geral de tudo que é independente nesse país. Então PGR, né? Procurador-Geral da República, cuja função é investigar justamente o governo, botou um capacho submisso dele ali. Não investiga nada. Pelo contrário, abafa tudo, dele e dos filhos dele. Polícia Federal exonerou, tirou dos cargos, afastou policiais que fizeram qualquer coisa que desagradou o Bolsonaro, porque investigou o filho, porque mandou ordem contra um apoiador do Bolsonaro que estava cometendo crime. E esses foram afastados. Ele está aparelhando a Polícia Federal e é uma verdadeira cisão, uma divisão interna entre independentes e bolsonaristas lá dentro. Se ele puder, ele domina tudo. Vai virar a polícia que serve o Bolsonaro. Chegou até a afastar fiscal ambiental que tinha multado o Bolsonaro no passado. É esse nível de aparelhamento. Olha a quantidade de militares que ele botou em funções nos quais não tem a menor especialidade, para começar ministérios. Nesse mesmo pauta do ataque à democracia, da degeneração, da corrosão da nossa democracia, orçamento secreto. Orçamento secreto é institucionalizar a compra de votos e o que há de mais podre, fisiológico e corrupto da nossa política e dá para eles um valor tal que eles nunca sonharam nos maiores escândalos do passado e que agora garante a reeleição deles, como a gente de fato viu. A nossa democracia está indo para o saco, gente. E nunca vai ter o golpe, sabe? É essa piora constante. Olha a Transparência Internacional, um órgão isento de analisar a corrupção nos diversos países. O Brasil está piorando. Olha qualquer índice isento, internacional, de liberdade de imprensa. O Brasil está piorando, porque é o ataque constante à imprensa. O Bolsonaro chegou, o presidente da República chegou a acusar uma jornalista que fez uma matéria que o desagradou, a acusá-la de se prostituir para conseguir um furo jornalístico contra ele. Isso é criminoso, gente. Uma autoridade não pode fazer isso. E por fim, o ataque constante às eleições e às urnas eletrônicas, sempre sem nenhuma prova. O Bolsonaro está anunciando há 3 anos que ele vai ver algum problema, vai encontrar algum problema nas eleições, né? Agora escolheram a narrativa nessa semana aí. Essa palhaçada dessa denúncia de inserções de rádio. Depois, em menos de 2 dias, se viu que não tinha mérito nenhum ali. Era anunciado. É muito descarado isso. Está anunciado há anos. Olha, eu vou encontrar algum problema nessas urnas, aí, nessa eleição, alguma coisa aí eu não vou aceitar. E daí, cadê suas provas? Ele acusou, né? Ele falou que as eleições de 18 foram fraudadas. Eu passei a defender o impeachment do Bolsonaro no dia que ele falou isso. Foi em 2020, março de 2020. As eleições de 18 foram fraudadas. Para mim, um presidente da República que afirma isso, que acusa de forma tão frontal a democracia do país dele, ele tem que imediatamente mostrar suas provas, que ele falou que tinha. De fato, se for verdade, perfeito, vamos reformular tudo, refazer as eleições. Se não tiver provas, impeachment. É um crime isso. É um crime porque a democracia depende da credibilidade das eleições. Se o próprio presidente da República mina essa credibilidade com mentiras, ele não pode ficar no cargo. Não pode. Inviável. E é o que ele fez repetidamente. Quantos de vocês acham que o Bolsonaro vai aceitar numa boa uma possível derrota nas urnas? Vamos descobrir, né? Será que ele vai seguir o que ele sempre falou? Há uma semana das eleições, um ministro picareta chega com uma denúncia das inserções das rádios
E toda a militância bolsonarista, em uma só voz, de forma coordenada, passam a pedir o adiamento das eleições sem nenhuma base legal? Vocês não acham estranho? Vocês não acham criminoso fazer isso? É brincar com a nossa democracia? Não, adia a eleição. Já que o Bolsonaro está atrás nas pesquisas, entenda-se bem, adia essa eleição. Com base em acusações que as pessoas não tinham visto prova nenhuma. E quando foram olhar, viram que era ridícula. É gente muito baixa, é gente muito inescrupulosa, que está nessa e que não está nem aí. Todo mundo que pediu adiamento de eleição, todo mundo que olhou para a denúncia, não averigou nada e disse que as eleições estão roubadas, é um golpista sem vergonha. E já estava anunciado que iam fazer isso, gente. Não duvidem. Falta só um dia para as eleições, né? Não duvidem. Mais surpresas virão. Mais surpresas mentirosas como essa virão, seja agora, seja se o Bolsonaro perder, exceto se ele ganhar. Ele pode ganhar nas urnas. Daí não, daí vai estar tudo limpo, tudo aceito. Se não ganhar, podem esperar. Vão vir mais mentiras. O pessoal está anunciando isso já. O Bolsonaro teve um obstáculo, que eu já mencionei aqui várias vezes, para tudo isso que eu falei, que em diversos momentos botou um basta ali nos planos dele. O Supremo Tribunal Federal e agora nas eleições, o TSE. O Congresso que a gente elegeu, ele é ferrenhamente bolsonarista e ele tem muita gente do centrão fisiológico que também tem uma base bem mais à direita. É a faca e o queijo que o Bolsonaro vai precisar para interferir no Supremo. Interferir no Supremo, eu não estou só dizendo nomear mais 2 ministros, que é o que o próximo presidente vai ter na forma normal, no curso normal do governo. 2 ministros vão se aposentar, portanto vai poder nomear 2. Não. Estou falando de fazer um impeachment de ministro. Estou falando em algo que o próprio Bolsonaro já considerou em voz alta. Aumentar o número de ministros para botar pessoas leais a ele. Ele está destruindo as instituições brasileiras. E ele vai ter um Congresso disposto a apoiá-lo nisso. Nada que o Lula fez nos seus anos no governo, e mesmo a Dilma, se compara a isso. Pelo contrário, se a gente está falando de instituições, a PGR, o Ministério Público, saíram fortalecidos do PT, do governo PT. Tanto que conduziram todas as investigações. A Polícia Federal saiu fortalecida. Tanto que descobriu tudo o que descobriu, inclusive contra petistas. O Supremo, quais são os ministros do Supremo que mais votam a favor do combate à corrupção? Um Barroso, um Fachin, um Fux, Rosa Weber, Carmen Lúcia, que teve votos um pouco nas 2 direções. Governos PT, especialmente a Dilma. O pessoal às vezes tem um medo, né, do Lula, porque o Lula pode querer fazer uma coisa meio como o Bolsonaro, meio contra as nossas instituições, ou pode até ter um ímpeto golpista. O Lula, quando foi presidente, no auge da sua popularidade, não fez nada remotamente parecido com isso. A Dilma, no ápice do impeachment, que poderia estar tentando, no desespero, chutar o balde para dar um golpe e ficar, não fez nada disso. Aceitaram, assim como aceitaram o resultado na urna quando os desfavoreceu em 18. Não fizeram nada disso. Bolsonaro fez tudo disso. E o Bolsonaro não é uma coisa desconhecida, nova. Ele faz igualzinho tantos outros líderes populistas de esquerda e de direita pelo mundo. A gente tem padrões para saber para onde é que isso vai. A gente vê a Índia, a gente vê a Hungria, a gente vê a Turquia, Polônia, países que estão deslizando para fora da democracia. A gente vê os Estados Unidos com o Trump, aquela pataquada das eleições, a mentirada grossa, as campanhas de fake news grossa, o linchamento virtual constante, arrasando com qualquer pessoa que ouse impor qualquer resistência. Olha o que o Bolsonaro fez aqui com membros do governo. O Ricardo Galvão, cientista do INPE, ele acusou de estar a serviço de organizações, sei lá o quê. Fora os ataques diretos à liberdade de expressão, né? Prendeu membros de ONG com acusações falsas e celebrou isso, com o governo dele, com acusações falsas no Pará. Tem advogado sendo processado pelo PGR
e pelo ex-ministro da Justiça, André Mendonça, agora no Supremo, por ter criticado o governo. Tem manifestante que ergueu faixa, que foi preso. O governo nunca defendeu a liberdade de expressão de forma alguma. Ele persegue quem fala contra ele. As calúnias, a incitação à violência contra jornalistas específicos. O que ele quer é a liberdade para mentir da forma mais descarada, sem nenhuma consequência, e a liberdade de incitar a violência e ameaçar os outros sem nenhuma consequência. Só isso. E essas são liberdades que acabam com a liberdade de expressão. Porque para ter liberdade de expressão você precisa ter segurança. Ah, mas e se o Lula, na verdade, agora a cabeça dele... De fato, ali atrás ele não foi assim, mas e se agora ele tá, depois da Lava Jato, ele tá com sangue nos olhos, ele vai querer vir? Bom, esse mesmo Congresso que serve para o Bolsonaro, que dá a faca e o queijo na mão do Bolsonaro, é um obstáculo para o Lula. É um Congresso bolsonarista, conservador, com o centrão alinhado ao Bolsonaro. É inegociável para o Lula? É óbvio que não. É óbvio que essa parte do centrão fisiológico está apta a negociar. Mas o peso da direita é mais forte. Mesmo essa base de centrão está com eleitores que hoje em dia são do Bolsonaro, em grande parte. E se elegeram graças ao esquema, não vou dizer criminoso, porque foi legalizado, mas sujíssimo desse orçamento secreto. Que se o Bolsonaro for reeleito, é óbvio que se mantém. Ele agora até disse que não, né? Mas, enfim, tá falando tudo que pode e o que não pode. Se o Lula for eleito, quem sabe ele consegue desarmar isso, recolocando a negociação política do Brasil em outras bases, né? Porque o Bolsonaro se elegeu falando que toda forma de negociação política é corrupta, é suja. Tentou governar sem isso um pouco, com malucos e com corruptos ligados a ele, mas não a outros partidos. Não deu certo, passou a fazer a negociação política. Se a pessoa se elegeu dizendo que toda política, toda negociação política é suja, quando ela vai fazer a negociação política, e ela acabou tendo que fazer, pode ter uma certeza, vai fazer negociação suja, que é o que ele fez. Está destruindo. Ah, e se o Lula quiser o controle da mídia? Com esse Congresso, cheio de bolsonarista no Senado? Ou ele está pensando em alguma reforma econômica, como tem em países europeus totalmente civilizados, ou é óbvio que não vai rolar, né, gente? Última pauta. E que é uma ressalva que muitos fazem ao Lula, com razão também. A economia. Se alguém disser que sabe o rumo que o Lula vai tomar na economia, que vai dar tudo certo, não sei o quê, essa pessoa está se enganando. Ninguém sabe. Dependendo do rumo que o Lula tomar, a gente pode ter situações muito diferentes. Mas vamos começar comparando ele com o que tem sido de fato a economia do Bolsonaro. Todo o liberalismo do Guedes, todas as propostas grandiloquentes com qual ele foi eleito. É justo dizer que não fizeram nada? Não, não seria justo. Alguma coisa foi feita. Você teve a reforma da Previdência, que já estava contratada, mas enfim, fizeram, demoraram mais, mas fizeram um pouquinho maior também, embora tenham demorado bastante. Você teve aquela regulação da cabotagem, né, do transporte de cargas por rios e mares, que simplificou. Você teve o PL do saneamento básico. Claro, esses não eram iniciativas principalmente do governo. Quem mais fez foi o Congresso, inclusive. Mas o governo estava ali e deu o seu apoio. E isso aconteceu. Pode melhorar o saneamento básico, com a possibilidade, em alguns casos, de privatizar. Não que privatizar seja a solução sempre, mas às vezes pode ser melhor do que um estatal totalmente inoperante. Teve isso até do governo, a coisa do governo digital, positiva, mais documentos online, positivo, não tem a menor dúvida. Teve a PL da liberdade econômica, positivo também, para pequenos empreendedores na cidade, reduzir o tempo que leva para tirar um alvará, positivo. Mas vamos combinar que tudo isso é pífio perto do que foi prometido, né? Não teve uma grande revolução na organização econômica brasileira, nos grandes entraves da economia brasileira.
A grande promessa de uma reforma tributária não veio, reforma administrativa não veio. As grandes privatizações prometidas, a única que veio foi da Eletrobras e só veio porque colocaram tanto jabuti, ou seja, inserir interesses políticos que não tem nada a ver com ela ali no meio, que desvirtuou ela completamente, né? O governo se comprometeu com gastos de dezenas de bilhões de reais com termoelétricas espalhadas em várias regiões do Brasil que não fazem nenhum sentido econômico e que basicamente anula grande parte do que foi conseguido na privatização, né? Então foi pífio o que o governo entregou. E não fez a reforma tributária não é porque o Congresso não deixou, não sei, não, é porque não quis. É porque o Paulo Guedes achou que uma nova CPMF era o grande imposto bom que ele ia ter que poderia ser feito, que seria um desastre. Nesse caso foi o Bolsonaro que travou, porque o Guedes faria se deixasse com ele. E não fez a boa reforma tributária que está no Congresso. Agora o Lula, como eu disse, é um risco. Se o Lula ouvir apenas os economistas mais da esquerda histórica do PT, lá da Unicamp, o pessoal radical, pode ser um desastre econômico. Pode ser. Se ele ouvir esses caras, pode ser. Por outro lado, se ele adotar a mesma postura que ele próprio adotou no primeiro mandato, e no segundo em alguma medida, de um pragmatismo, de uma responsabilidade, de saber que um equilíbrio fiscal é importante, de saber que a economia precisa crescer e que não dá para o governo fazer tudo. Se ele adotar a política econômica, a postura, melhor dizendo, econômica do primeiro mandato, ele pode fazer um bom governo, tá? Nessa área da economia, né? Eu acho que a gente tem tido elementos para dizer que esse é o caminho mais provável dele. Primeiro, o alinhamento com diversos economistas importantes, como o Armínio Fraga, o Pércio Ariro, o Edmar Bacho, o Pedro Malan, o Henrique Meirelles, que trabalhou com o Lula, trabalhou com o Temer depois. Está ali junto, está ali disposto a conversar e está conversando para conseguir mudar. A carta do Lula de se comprometer com responsabilidade fiscal, tá certo que é bem vaga, mas tá ali, tá escrito e é dele. O evento que ele teve na PUC, em que ele falou com todas as letras, a ideia não é governar com o PT, é governar com a sociedade civil, com lideranças, saber ouvir. Ninguém espera do Lula que, nossa, vai ser o governo do Paulo Guedes. Não, nem seria desejável que fosse, né, as propostas do Paulo Guedes. Mas se for um governo pragmático e responsável com algumas prioridades, pode ser melhor do que foi o governo Bolsonaro, inclusive na política econômica. O Alckmin vem dizendo bastante, e por isso eu acho que deve ter sido conversado com a campanha, que o governo vai fazer a PEC 45, a reforma tributária, que vai simplificar os impostos do Brasil de um jeito que vai nos colocar no patamar dos países desenvolvidos. Vai acabar esse pesadelo tributário que é o Brasil. Se fizer isso, vai ser um ganho de uma reforma muito maior que qualquer outra que o Paulo Guedes fez. É garantido que vai fazer isso? Não é. Está se especulando nomes aí para possível ministro. Um nome que surgiu é do Rui Costa, governador da Bahia, já foi segundo mandato, poderia ser um nome para ministro da Economia. Se for, é mais um claro sinal de que essa escolha é pelo pragmatismo. O Rui Costa ele é criticado na esquerda, né, como liberal, às vezes até como bolsonarista, ele é do PT, tá? Mas enfim, ele é criticado assim. Ele vai ser o similar ao que foi um Palocci, um cara pragmático, disposto a trabalhar, disposto a ouvir, a ter responsabilidade. Não há nada garante que vai ser ele também, mas foi um nome que tem sido ventilado esses dias, tá? Ah, mas e o teto de gastos que o Lula é contra? Vamos olhar para a realidade. O teto de gastos já nem existe mais. O Bolsonaro destruiu o teto de gastos. É a mesma coisa que falam do combate à corrupção, né? A Lava Jato, Bolsonaro enterrou a Lava Jato, o Bolsonaro enterrou, destruiu o teto de gastos, porque sempre que ele quis gastar a mais, o Congresso apoiou e abriu exceções. E ele fez o maior esquema de compra de votos de centenas de bilhões de reais nesse ano eleitoral. E no teto não impediu. Por quê? Porque o Congresso comprado apoiou tudo e grande parte conseguiu ali se reeleger. Certamente o Lula não vai querer esse teto de gastos.
atos. Ele vai querer algo mais flexível. O que eu acredito? Eu acredito que vai ser o governo puramente responsável? Eu acredito que vai ser o governo da loucura heterodoxa, radical? Não, eu não acredito em nenhum dos dois. Eu acho que a gente vai ver um mix que vai ter alguma percepção de que o equilíbrio fiscal é importante, mas não vai ser esse equilíbrio estrito do teto, vai ser um pouco mais mirando um prazo um pouco mais longo da gente da trajetória da dívida do Brasil convergir em alguns anos para um patamar aceitável. E eu acho que pode a gente ver algumas reformas como a tributária que não envolvam o trabalhador. Tá? A reforma do trabalhador, de direitos trabalhistas e tudo isso, certamente acho que não vamos ver, para o bem ou para o mal. Às vezes é para o mal, tá? Mas não duvido que a gente verá coisas nesse sentido. Agora, uma reforma para simplificar os impostos, bem possível. Então vamos recapitular. Economia. É como eu disse, eu acho que o Bolsonaro foi pífio, o Lula pode ser péssimo, ou pode até ser bom, ou pode ficar no meio termo, não sabemos. E todo o resto. Todas as outras áreas, educação, meio ambiente, relações exteriores, que eu nem comentei, qualquer área, saúde, qualquer área que envolva políticas públicas. O fato do Congresso ser um contrapeso agora muito mais relevante para o Lula do que para o Bolsonaro, caso o Lula queira fazer coisas erradas, inclusive na economia, tá? Se ele for uma nova Dilma, o Congresso está ali. E entra o Alckmin, a maior apólice de seguro que a gente pode ter, assim, entre o sonho. Congresso servindo como contrapeso do Lula. E a questão dos ataques reiterados à democracia brasileira, reais por parte do Bolsonaro, que não passa uma semana sem um ataque para desestabilizar e até para solapar nossas eleições. Por tudo isso, eu considero a candidatura Lula muito preferível à do Bolsonaro. Agora podem me perguntar, tá bom, João, mas você levantou várias coisas que você acha o Lula menos ruim que o Bolsonaro, mas ao mesmo tempo você reconheceu que o problema da corrupção foi real, sim, você reconheceu que tem o risco econômico, sim, você, enfim, você não está também achando que o Lula, você nem queria que o Lula fosse candidato. Então por que não anular? Acho que essa é a pergunta final. Por um motivo muito simples. Eu acredito, como a democracia, né? Eu acredito que a gente tem o nosso papel em fazer escolhas para o futuro do Brasil. E toda escolha real, ela vem com riscos. Ao você escolher, você se compromete com um caminho. Se o caminho der errado, vai ter gente que vai virar para você depois e falar, ó, o caminho que você escolheu deu errado. Muita gente que apoiou o Bolsonaro se viu nessa situação. O caminho que você escolheu deu errado. É um risco que a pessoa corre. Mas eu não acredito em me eximir, em fugir desse risco, só para poder dizer depois, se der errado não foi culpa minha, porque eu não votei, eu anulei. Não. O Brasil vai seguir um dos dois caminhos. É minha responsabilidade escolher aquele que me parece o que traz menos riscos e mais perspectiva de benefícios. E eu não tenho a menor dúvida que esse caminho agora é o Lula. Eu gostei da frase da Simone Tebet que ela deu esses dias, que o apoio ao Lula foi meio que se lançar num penhasco. Né? Em que sentido? Isso é no sentido que tem um quê de... Você não sabe o que vai acontecer. Pode ser que aquilo que você apoiou se revele ruim depois. Agora, a gente tem que fazer com a informação que a gente tem agora. E com tudo que a gente conhece, qualquer um desses pontos que eu fiz aqui, gente, quem vai dizer que acha Bolsonaro melhor? A gente precisa acabar com essa loucura. O Brasil não aguenta mais 4 anos disso. 4 anos com o debate público no lixo. 4 anos com várias áreas do governo no lixo, inclusive as pastas mais importantes. 4 anos de ataque sistemático e direto a direitos humanos, à democracia. A ver presidente defendendo alguém que ameaça, agride, incita a violência contra os outros. E que agora, se for eleito, vai ser pior. Porque o último obstáculo, que é o Supremo, ele vai poder derrubar. Não dá. Olha a situação no Brasil e no mundo. Quanto tempo mais vocês vão continuar com isso? Mas agora a economia, o desemprego está caindo. Bom, se você realmente acredita nesse argumento, cara, então você votou na Dilma em 14, concorda? Porque o desemprego estava mínimo, muito menor que o atual, inclusive. Os economistas pró-governo diziam, vocês estão torcendo contra, vocês estão contra o Brasil, não sei o quê. Mas tá todo mundo vendo o tamanho do buraco que está contratado. O Henrique Meirelles está falando num buraco, todas essas promessas eleitorais do Bolsonaro,
O buraco pode chegar a 400 bilhões de reais. Precisa acabar em todas as frentes isso. Nunca tivemos na nova república, nunca tivemos um governo tão antirrepublicano. O Lula não era a minha escolha, mas é a escolha que eu faço agora. Porque eu também não acredito em lavar minhas mãos e então eles é que se danem. E se tudo der errado, pelo menos eu não participei. Mas você tem que participar justamente. O que você tem? Se você quiser votar nulo, anula, tá? Mas eu estou dizendo como eu vejo. Você tem que participar justamente porque o meu objetivo não é poder lavar minhas mãos e dizer que eu não fui culpado se der errado. Esse não é o meu objetivo. Meu objetivo é ajudar a dar certo. Ajudar a ir para o melhor caminho. Entre os caminhos que existem de fato agora. O vídeo foi longo, gente. Espero que alguém tenha tido paciência para acompanhar até aqui. Mas eu espero que tenha ficado claro, então, porque que para mim, eu não tenho a menor dúvida. E eu uso uma frase de um amigo meu, Gustavo Noge, um grande escritor. Não vou saber citar de cabeça agora exatamente, mas que é o seguinte. Em tudo que o Lula é bom, o Bolsonaro é ruim. E em tudo que o Lula é ruim, o Bolsonaro é ainda pior. Então não tem nem grandes questões, né, gente? Basta olhar essa realidade e saber botar a mão na consciência e saber qual é o caminho que a gente deve seguir, né? Não era o meu caminho ideal, mas para essa eleição, por esses motivos, longos motivos que eu expus até agora, meu voto vai ser Lula.